Eu dei uma olhadinha na parte traseira do tablet para saber que fruta que tinha ali, se era uma banana ou se era, mas como é uma maçãzinha comida, eu tomei mais cuidado. Muito bom dia a todos, graça e paz. Muito obrigado, reverendo José Roberto, pastores, conselho, pela oportunidade. Nós já estivemos, anos atrás, desfrutando também da oportunidade de compartilhar a palavra, de expor a palavra. Nós estamos morando aqui no bairro da Saúde há 4 meses, um pouquinho mais. E eu sempre digo, não poupo palavras, não sou econômico para falar da nossa gratidão a Deus pela acolhida, pelo modo como temos sido recebidos e temos sido tratados pela igreja. Muito obrigado. E é muito bom também conhecer o Raul, não é? No meu tempo, Raul, rapaz, você ia fazer mais sucesso do que faz hoje, porque é o seguinte, a gente no primeiro ano, lá em Campinas, eu sou do missionário do seminário de Campinas, tá? Então você vai perceber que... E lá era assim, os pastores procuravam por um seminarista para trabalhar, e uma das perguntas era, toca violão? Então eu fiz um compromisso de aprender 7 acordes, mas eu evolui muito, hoje eu sei 10 acordes. Graças a Deus que a parte da família que toca é o meu filho, mas um prazer, viu, também ter o Raul aqui. Irmãos queridos, nós pertencemos ao presbitério Bragantino, já há alguns anos, e servimos um movimento missionário também há alguns anos. Ao longo da minha caminhada ministerial, de alguma forma nós temos mesclado e dividido o nosso ministério entre o pastoreio de igrejas locais e também a participação no movimento missionário brasileiro, por que não dizer o movimento missionário mundial. Entre 2006 e 2013, nós tivemos a oportunidade, o privilégio e a honra de trazermos o ministério da Pioneers International para cá. Eu fui o diretor executivo, hoje a Pioneers tem um escritório na cidade do Recife. Atualmente eu ministro por meio da MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, que tem como missão, ou seja, os dois eixos, eu costumo chamar de bom bordo e este bordo da nossa embarcação, o nosso compromisso absoluto com a manifestação da glória de Deus, por meio de movimento de plantação de igreja e também ações de socorro emergencial e desenvolvimento comunitário. Eu costumo dizer que a base teológica da nossa agência são os 2 grandes mandamentos de Jesus, de Mateus 28, 18 a 20, que é a da evangelização, a da proclamação, a do ensino e da formação de comunidades, de adoradores e de discípulos, e também de Mateus 22, 37 a 40, que nos convida, nos convoca, impõe sobre nós a responsabilidade, o privilégio de servir ao próximo, de amar ao próximo. Isso de maneira concreta, ambientada, contextualizada. Então, nós trabalhamos com mobilização, visitando as igrejas. Já faz praticamente 2 anos que não fazemos isso, mobilizando a força missionária local, levantando recursos, estabelecendo pontes de parceria entre igrejas, entre alguns empresários, entre a força missionária da igreja local, com os campos missionários. Trabalho também hoje como coordenador do Departamento de Cuidado Pastoral da MEAP. Também temos um ministério que gosto muito de fazer, há alguns anos estamos fazendo, que é o da capacitação missiológica, identificando ao longo dos anos um certo gap entre a formação missiológica da igreja local e aquilo que os missionários recebem nas escolas de formação missiológica. Mas estamos aqui hoje para falar do Natal, o dia seguinte. E este é o título ou o tema básico do texto ou da mensagem, do desafio que queremos colocar diante de nós. Abro em Lucas, capítulo 2. Corremos aqui o risco de alguma forma, fazer algum tipo de justaposição ou de sobreposição de conteúdos a tudo aquilo que os pastores já têm ministrado ao longo das últimas semanas, dos últimos domingos. Então quero conversar um pouquinho com os irmãos hoje a respeito deste tema.
o Natal, o dia seguinte. Estou com a Bíblia aqui aberta na NVI e também no nosso aplicativo, a Nova Almeida Atualizada. Hoje, quando a gente vai falar de Bíblia atualizada, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, que tem dado muita dor de cabeça. A expressão atualizar a Bíblia hoje tem gerado mais polêmica, tem produzido muito mais fumaça do que luz. Mas essa tradução, Nova Almeida Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil, eu particularmente digo que demorou demais para sair. É uma ótima versão, ótima versão. Eu leio o versículo de número 18, queridos, até o versículo 20, do capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Eu quero começar com esta afirmação. Mais importante do modo, comparativamente falando, do modo como você entrou hoje para adorar, para servir, para ser ministrado pelo Senhor, é o modo como você volta para casa. Isso tem a ver com sentimento, isso tem a ver, o Raul tocou nesse ponto, adoração conectada a sentimento sempre corre o risco de ser uma adoração capenga, porque dependerá muito do nosso modo de perceber as ações de Deus. E eu me lembro de um dia, eu estava numa igreja no Guarujá, os meus filhos frequentavam uma comunidade no Guarujá, não era uma igreja presbiteriana, embora de teologia reformada, e num domingo eu cheguei à noite, e eu tenho um problema sério quando os dirigentes de louvores de comunidades dizem assim: diga para o teu irmão que você está feliz, diga para o teu irmão que você ama, aquela coisa toda. E agora levante a mão quem está feliz. Eu fui o único que não levantou a mão, único. E aí depois daquele desconforto todo, alguém me perguntou ao final do culto: Amaury, você não está feliz? Eu falei, agora estou melhorzinho. Mas quando eu entrei aqui eu estava péssimo. Naquele dia eu havia ofendido muito meu filho, muito. Ele tinha seus 10, 12 anos, eu não me recordo, e não fora a primeira vez, infelizmente não foi a última que eu errei. Diferentemente de alguns que se lembram de ter errado lá para 1973, não, eu tenho errado com mais frequência. E eu me lembro que eu estava muito mal naquele culto, muito mal. Então os meus sentimentos eram absolutamente antagônicos ao modelão que tem sido proposto de que a adoração parece estar conectada a um espírito favorável, a um bem-estar emocional que proporciona então que o meu aleluia, que o meu glória a Deus seja expressivo e esteja de certa maneira conectada com o meu sorriso. Naquele dia não, naquele dia eu adorei a Deus de fato por aquilo que Deus é, muito diferentemente do que às vezes a gente acaba imaginando. E talvez o seu Natal, o seu domingo não seja exatamente, ou não esteja aí exatamente com aquela densidade de sentimento que você gostaria que estivesse. Então, Natal, o dia seguinte. Talvez seja melhor nós falarmos de Natal, os dias seguintes, as semanas, as décadas, os anos e os séculos seguintes, até chegar 2000 anos depois de onde nós estamos, olhando em retrospectiva e correndo o risco aqui de talvez causar pesadelo em alguns, como aconteceu na semana passada. Eu estou lançando um projeto na internet chamado de Vista de um Ponto, compartilhei inclusive com os pastores. Vai ser um espaço para a gente conversar a respeito do cotidiano, a partir de uma lente missiológica, de uma lente teológica, como é que a gente aborda os temas do dia a dia. E eu citei numa das frases no Instagram uma expressão que se encontra numa obra escrita pelo ex-pastor
padre ex-sacerdote franciscano Leonardo Boff, um dos patronos da teologia da libertação, de inspiração materialista, marxista, muito distante daquilo que nós cremos. Mas Leonardo Boff escreve uma obra muito interessante, A Águia e a Galinha. É ali, ali pertinho da introdução, ele dirá que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Os nossos olhos veem, enxergam de onde os nossos pés estão pisando. E os nossos pés estão pisando no século 21, e ao olharmos em retrospectiva, nossa visão é muito diferente, e obviamente deveria ser, é natural que o seja, daqueles que estão ali, os pastores, Maria, José e todos aqueles personagens no entorno do bercinho, ali da manjedoura. Nós olhamos em retrospectiva e sabemos exatamente responder. Se você não sabe, precisa treinar, precisa estar capacitado para responder a 3 perguntas que considero essenciais e que trabalhei muito com uma congregação a qual servi, ou na qual servi, na cidade do Novo Gama. Eu fui pastor auxiliar em 2016 e 2017, na Igreja Presbiteriana Central do Gama, ali no Distrito Federal, mas tive o privilégio de servir numa comunidade extremamente pobre, um templo muito bonito, naquela ocasião com uma acústica terrível, mas eu servia um povo muito pobre, com um índice de analfabetismo funcional expressivo, um dos municípios mais violentos, estava entre os 5 municípios mais violentos do Brasil. Lidamos com situações ali terríveis, e lá então eu tentei encontrar alguns protocolos pedagógicos que me facilitassem a transmissão. E essas 3 questões é que nós levantamos olhando para o Natal em retrospectiva e sabendo todos os dias, semanas e anos seguintes quem é Jesus, por que ou para que, ou qual a razão de ele ter vindo ao mundo e qual o seu propósito para a vida da igreja. Eu preciso necessariamente colocar a minha espiritualidade e o meu engajamento missional ou missionário, seja qual for a expressão que você use e com a qual você se sinta mais confortável. Quem é Jesus? Por que ele veio ao mundo? E qual o seu propósito para a vida da igreja? Quando nós retornamos então para os tempos de Jesus, e quando nós damos foco naquele momento e naquele ambiente, certamente que os protagonistas, sejam os protagonistas ou sejam os figurantes, todos eles, nenhum deles tinha a menor condição de responder naquela ocasião e naquele momento as perguntas que hoje precisamos responder com muita precisão. Quem é Jesus? Qual é a razão de ele ter vindo ao mundo, ou de ter sido enviado ao mundo? E qual é o propósito para a vida da igreja, seja para mim individualmente, seja para o meu casamento, seja para a minha família e seja para a vida da comunidade. Então, quando falamos Natal, o dia seguinte, eu olho para este texto, eu olho para o texto em que li e para a moldura, para o contexto imediato e para os contextos remotos e para aquelas ondas contextuais que vão se alongando. Eu gostaria de colocar a primeira questão, que tem a ver com a natureza espaço-temporal da vinda ou da chegada do Filho, ou da entrada do Filho de Deus no mundo, pelo nascimento de uma mulher. Vamos recorrer a Gálatas capítulo 4, versículo 4, no qual o apóstolo Paulo afirma: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O texto grego traz a palavra cronos, da nossa cronologia, que tem a ver com o escorrer do tempo, tem a ver com a métrica, com a medição de tempo. O grego tem outras palavras, mas sobretudo a palavra kairos, que tem a ver, que se refere mais com um tempo adequado, com um tempo, com um propósito, na plenitude dos tempos.
E quero, à medida que nós vamos expondo o texto, fazendo conexões também com o nosso ambiente, com o nosso contexto. Repare, queridos, que a moldura dentro da qual está o texto em que nós lemos, os 3 versículos que nós lemos, trarão alguns personagens muito interessantes, falando ou mostrando quais eram os dominadores humanos daquele tempo. Primeiro vai falar de César Augusto, capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Jesus nasceu, virou o dia, Deus interveio, Deus entrou em contato direto com a história humana, mas nada mudou. César Augusto continuaria reinando até o ano 14 da nossa era. Ele começa a reinar no ano 27 a.C. Este César Augusto, a quem Lucas se refere, é o sobrinho de Júlio César, Otaviano ou Otávio Augusto. E é muito interessante olhar para a figura desse personagem, porque a entrada de Otávio Augusto faz cessar quase que um século de guerras civis que devastavam o Império Romano. Na verdade, é Otávio Augusto, chamado de o primeiro imperador, celebrado por todos os povos, celebrado pelas etnias, celebrado por aqueles que foram dominados. Afinal de contas, atribui-se a Otávio Augusto a chamada Pax Romana. Foram décadas de relativa paz, porque os soldados romanos estavam espalhados, as legiões romanas estavam espalhadas por todo o império para sufocar qualquer tipo de rebelião. Nós bem sabemos que uma rebelião ocorrerá no ano 66 de nossa era, na Galileia, na Judeia, e que seria sufocada terrivelmente pelo filho do então imperador de plantão, Tito, filho de Vespasiano. A Pax Romana era mantida à força, era mantida pelos soldados aquartelados por todo o Império Romano. Muito interessante a figura de Augusto, porque nos dias seguintes ao Natal, nos anos que se sucederam, nas décadas que se sucederam, os missionários cristãos puderam andar e trafegar pelo Império Romano com quase que absoluta segurança. Afinal de contas, os piratas haviam sido varridos dos mares, e sobretudo do mar Mediterrâneo. No entorno do mar Mediterrâneo, um pouco para lá, um pouco para cá, estava o contorno do Império Romano. Então, é muito interessante olhar para a figura de Augusto e comparar o poder de Augusto com o bebê que está ali na manjedoura. É muito interessante o modo como Deus exibe o seu poder. É muito interessante os modos pelos quais, ao longo da história, Deus vai revelando, demonstrando o seu poder. Pode fazer de forma extraordinária, e eu diria catastrófica, como é o caso de Sodoma e Gomorra. Pode usar o seu poder de forma doce e suave, como ele o faz quando visita Elias numa caverna. O Elias que havia saboreado, desfrutado e sido a ferramenta e o utensílio usado por Deus para aquela deflagração majestosa da invasão de Deus, exterminando os profetas de Baal e daqueles que comiam da mesa de Jezabel. Mas no nascimento do Filho de Deus, no reinado de Augusto, nós temos o mais poderoso imperador da história romana e o bebê. Nós olhamos para ele e o vemos indefeso, frágil, numa manjedoura. É muito interessante também que o rei da Judeia é Herodes, um administrador extraordinário, conhecido também
não apenas por sua habilidade administrativa, não apenas por sua astúcia, mas também por sua crueldade. Um dos divertimentos ou diversões preferidas de Herodes, chamado Herodes o Grande, era exterminar os membros de sua família, incluindo uma de suas esposas, todos aqueles dos quais ele suspeitasse que de algum modo estariam ameaçando o seu reinado. Herodes é quem amplia o chamado Segundo Templo, construído depois da volta dos judeus do exílio. Ao olharem para as construções do templo do Monte das Oliveiras, os discípulos ficam absolutamente entusiasmados e convidam Jesus para olhar. Dá uma olhada, Senhor, nessas construções. O chamado Templo de Herodes era um conjunto de edificações espantosamente extraordinárias. Temos também Quirino, que era aqui governador da Síria. Mas o mais importante neste cenário, o mais importante neste enquadramento espaço-temporal, era o sentimento, eram as expectativas do povo judeu, do povo de Israel. Há um livro muito interessante, é uma das minhas leituras prediletas. O Jesus Histórico, um homônimo de um livro que fora escrito no século XIX, esse ao qual eu me refiro foi publicado em 1930, escrito por um teólogo alemão, Otto Borchert, não sei exatamente se é assim que se pronuncia, mas é uma tentativa de oferecer uma resposta aos esforços da escola ou das escolas liberais da Alemanha no século XIX. A tentativa da escola alemã é de resgatar, é de descobrir, é de pesquisar por aquilo que eles chamam de o Jesus histórico. Como bem sabemos, a escola alemã não apenas suspeita, mas crê de forma categórica que o Jesus dos evangelhos é uma construção. O Jesus dos evangelhos, para figuras como Rudolf Bultmann e tantos outros, é uma construção, é uma idealização. O Jesus dos evangélicos é vestido por trajes que foram sendo colocados na figura do Jesus histórico pelos seus discípulos, que precisavam criar um Jesus que se encontrasse de forma compatível aos seus anseios. Eu recomendo a leitura deste livro, e sobretudo do primeiro capítulo, se você não conseguir ler o livro todo. E no primeiro capítulo é muito interessante que quando a gente olha para a natureza deste contexto histórico-temporal e as expectativas e os sentimentos dos judeus, Otto Borchert vai dizer que é impossível que houvesse algum tipo de construção. Até mesmo homens como Jean-Jacques Rousseau, um dos proponentes, para quem estuda filosofia e economia, um dos chamados escritores contratualistas, junto com Thomas Hobbes, John Locke, esses caras todos, até mesmo Jean-Jacques Rousseau, citado lá por Borchert, vai compreender que a figura de Jesus é estranha demais, é exuberante demais, é singular demais, é primorosa demais, é perfeita demais, é contraditória demais para ter sido criada por uma mente humana. E é muito interessante que nos dias seguintes, nos anos que se seguem, esse bebê vai crescer, as expectativas de Israel vão se avolumando, a Palestina é um barril de pólvora escatológico. Qualquer faísca escatológica, como temos visto na história, vai explodir ou vai fazer detonar uma revolta. E Otto Borchert vai dizer e vai afirmar o seguinte, eu gosto muito de ver isto escrito num livro de teologia. Jesus, para as expectativas judaicas, por que é que Jesus não se acomodou? Por que é que Jesus não se enquadrou? Por que é que Jesus não se ajustou como o Messias esperado das expectativas judaicas? Porque ele era grande demais e ele era pequeno demais. As expectativas judaicas anelavam
e isso muito é atribuída à chamada literatura apocalíptica, que vai sendo escrita a partir do século II antes de Cristo, uma tentativa de reinterpretação das profecias. Afinal de contas, os judeus não veem melhora, as coisas parecem piorar. Agora é Alexandre Magno que invade, agora os sucessores de Alexandre Magno, e agora um homem chamado Antíoco Epifânio sacrifica uma porca, arrancando o altar de Javé e colocando ali um altar a Zeus e sacrificando uma porca. Daniel vai falar, antecipar, chamando de abominação da desolação. Então a literatura apocalíptica vai formando o ideário, vai formando a mentalidade do povo de Israel, de modo que a expectativa é por um Messias que venha para quebrar tudo. Quebra tudo, Messias, quebra tudo, vem para quebrar tudo. Mas o problema é que Jesus se apresenta nos dias seguintes ao Natal, aquele bebê frágil, daquela família que não tem condição de comprar um cabritinho, um carneiro, mas quando vai apresentar Jesus, depois da circuncisão, apresenta como sacrifício um par de rolinhas, porque não eram pobres, miseráveis, mas lhes faltava recursos para oferecer um sacrifício mais custoso. Aquela fragilidade toda, aquele bebê que nasceu e que cresceu, e nos dias que se sucedem ao Natal, lá em Nazaré, filho de carpinteiro, de repente ele aparece lá em Cafarnaum, naquele jovem que é colocado por uma padiola, por quatro amigos, e Jesus vira para ele e diz: jovem, os teus pecados estão perdoados. Como assim os teus pecados estão perdoados? Esperava-se que o Messias fizesse grandes milagres. Esperava-se que o Messias fosse a extensão do poder de Deus, mas esperava-se que o Messias fosse um ser humano. Mas de repente Jesus está ali perdoando pecados. Como assim? Depois Jesus vai utilizar a expressão ego eimi, uma expressão grega, que é praticamente uma tradução daquilo que no hebraico Deus aplica a si mesmo: eu sou o que serei. Como assim eu sou? Antes de Abraão existir, eu sou. Então, neste espaço histórico temporal, nós vemos as expectativas por um Messias, mas de repente esse Messias, que é grande demais, é também humilde demais, é também pequeno demais. No capítulo 13 de João, nós o vemos após a celebração da Páscoa, ou da transição da Páscoa para a ceia. Nós o vemos deitando água numa bacia, cingindo-se com uma toalha e oferecendo-se, não apenas se oferecendo, mas passando a lavar os pés dos discípulos. Quando ele chega em Pedro, é como se Pedro dissesse: o meu Messias vai lavar os meus pés. Imagina, imagina, o Senhor não vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não, Pedro, não precisa, calma, lava o corpo todo. Calma, Pedro, calma. Queridos, este é o retrato. E qual é o retrato brasileiro hoje? Qual é o contexto brasileiro hoje? Se nós formos transpor, como é que nós, evangélicos, lidamos com o poder? Como é que nós interpretamos o poder de Deus? Nós temos uma dificuldade muito grande com essa parada, sobretudo nós brasileiros que fomos também, nós fomos colonizados por portugueses, sobretudo ali no século XVI, século XVII, com a morte na batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, do Dom Sebastião, cujo corpo desapareceu. Então logo se promove um tipo de espera messiânica que você lê nos livros como sebastianismo, essa expectativa messiânica de que nós temos sempre uma dificuldade para lidar com essas questões messiânicas, sebastianistas. Nós olhamos para aquele contexto e vemos um Deus que invade o mundo e que não precisa ficar exibindo o seu poder como se Deus fora um ser mal resolvido e tivesse... Você não vê Deus encantado com o seu próprio poder.
a cada esquina, a cada momento, a cada dia, tendo que exibir o seu poder, porque ele precisa fazer propaganda de si mesmo, porque é um ser mal resolvido com certas... Não, você não precisa. O próprio Jesus não faz questão de ficar... Ora, e hoje nós evangélicos, meu Deus, nós somos encantados com o poder. Que povo encantado com o poder somos nós. Meu Deus. Queridos, essa é uma das grandes dificuldades. E os dias que se sucedem ao Natal, o dia seguinte ou as semanas seguintes, devem nos ensinar, dentro do nosso contexto histórico, temporal, como é que nós lidamos com o poder de Deus hoje? Nós sabemos que Deus não está com seu braço encolhido para que não possa salvar. Talvez os nossos pecados, o pecado da nação evangélica, ainda seja da mesma natureza que foi denunciada pelo profeta Isaías. São os vossos pecados, e a vossa arrogância, e a vossa superficialidade. São esses pecadinhos prediletos que vocês vêm cultivando ao longo destes anos, que me faz retirar a mão. É preciso então, olhando para esse contexto histórico, temporal, a natureza das nossas relações com o poder de Deus. Capítulo 1 de Atos, versículo 6, Jesus acabara de comer ali um churrasco com os seus discípulos, e então os discípulos, se fosse aqui em São Paulo, talvez ali, pastor Marcelo, que é doido por uma padaria, né, pastor Marcelo? Aliás, faz mais de um mês que você não me paga um café, rapaz. Porque aquele primeiro café que você me pagou foi caro demais, né? Mas acho que você nem falou em casa. Acho que você nem falou para a mulher quanto é que você gastou comigo, senão você ia ter um problema de relacionamento lá. Mas eu imagino que os discípulos estão ali depois daquela refeição, e agora, lembram-se daquela expectativa messiânica? Agora Jesus não apenas revela seu poder na multiplicação dos pães, na cura dos cegos, na ressurreição do filho da viúva de Naim. Agora Jesus ressuscitou. Então no capítulo 1, versículo 6, eles chegam para Jesus e perguntam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, quando é que o Senhor de fato vai deflagrar aquela revolução? Quando é que o Senhor vai demonstrar o teu poder, Senhor? Jesus deve ter falado: ai meu Deus, ou seja, ai eu mesmo, né? Ai eu mesmo. Vocês não sabem o que vocês estão falando, gente, mas prestem atenção. Vocês vão ficar em Jerusalém, como já tinha dito, e vocês vão receber poder, sim. Vocês vão receber poder, e não é pouco, porque vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos pensar nos dias seguintes ao Natal, como no nosso contexto lidamos com o poder. Mais uma segunda e última questão, são apenas duas questões que eu quero conversar com os irmãos, é a respeito da natureza missionária da igreja dentro do nosso contexto. O texto que nós lemos mostra os pastores voltando para casa depois de ter visto todas aquelas coisas. Nós olhamos para Maria, e é a primeira vez que Lucas registra que se trata de uma menina. Maria não deveria ter mais do que 16, 17 anos. As meninas, as moças, as mulheres se casavam novinhas em Israel, mas era uma menina que havia se acostumado com ver cenários muito fora do cotidiano. E aqui Maria aparece no texto em que lemos: Maria guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Um pouco mais à frente, quando Jesus meio que se perde daquela procissão que fora para Páscoa, e na volta, cadê Jesus? Maria também, examinando tudo, guardava muito no coração todas aquelas coisas.
Mas os pastores voltaram para o seu trabalho ou para a sua casa, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Meus amados, os dias que se seguem ao Natal precisam ser necessariamente para nós, lembrem-se do que eu falei no início, nós estamos pisando um solo histórico, temporal, que nos permite uma leitura e responder às 3 questões que esses pastores não tinham a menor condição de responder, mas nós as temos. Nós temos a revelação, nós afirmamos categoricamente que o cânon está fechado. Nós cremos na inspiração da Escritura, cremos que é a palavra de Deus, cremos categoricamente que o Espírito de Deus, por meio do que nós temos nos habituado a chamar de iluminação, para não confundir com a doutrina da inspiração das Escrituras, que é o modo pelo qual o Espírito Santo nos faz voltar os olhos para a Escritura, e não apenas voltar os olhos para a Escritura, mas voltar os nossos olhos para o mundo também. Há um livro muito interessante do John Stott, um dos meus autores preferidos. Ouça o Espírito, ouça o mundo. E é nessa dinâmica, os pastores vão voltar para o seu dia a dia. E é muito interessante que eu olho para os textos, tanto de Mateus capítulo 2, quanto de Lucas capítulo 2, e nós percebemos o modo de Deus se revelar, se revela de maneira muito clara, não tão clara, mas os magos, que era uma mistura de astrônomos com astrólogos, eles eram pagãos, mas Deus a eles se revela e os traz até Belém. E Deus se revela também, nós olhamos para o texto e vemos os anjos, o anjo primeiro, depois uma milícia, uma multidão de anjos se revelando aos pastores. É muito interessante do ponto da natureza missional ou missionária da igreja, olhar para os modos de Deus agir e se revelar. Não é um ponto fora da curva na história. Nós precisamos lembrar sempre da metanarrativa, da cosmovisão cristã, ou da linha teológica ou missiológica que perpassa toda a Escritura: criação, queda, redenção, ou, se preferirem, redenção e consumação. E no capítulo 12 de Gênesis, nós já vemos a revelação clara de Deus ao chamar Abrão e Sara, ou Abrão e Sarai, para um projeto de redenção e para abençoar famílias, povos de todas as tribos, línguas e nações. É muito interessante que no Natal e nos dias que sucedem o Natal, Deus permitindo que este povo, ou que o representante deste povo, os magos que vêm lá do Oriente, da região da Pérsia, do Iraque, seja de onde for, e também vemos um grupo de pastores. Ora, mas é interessante a ausência de pessoas aqui, de um grupo aqui, a ausência de religiosos. Capítulo 2 de Mateus, os magos vêm do Oriente e vão até Jerusalém. E em Jerusalém eles começam a perguntar: onde será que nasceu o filho, o rei? Nós vemos aqui, estamos para adorar. Então Herodes fica ligado, pergunta para os sacerdotes, e os sacerdotes dizem: segundo nós temos examinado as Escrituras, ele vai nascer, a criança vai nascer em Belém. Mas você repara que não há o menor interesse da parte dos sacerdotes e da parte de religiosos de perguntar: onde será que está mesmo? Será que nasceu? Amados, a natureza missionária da igreja olha para o Natal, para os dias que precedem a natividade, o evento da natividade, e para os dias que se sucedem, olhando para o modo como Deus trata aqueles que estão distantes dos nossos olhos. Meus irmãos queridos, eu não quero aqui
provocar nenhum tipo de desconforto. Muito pelo contrário. Eu sou igrejeiro desde que nascia. Só não nasci numa igreja. Na verdade, eu acho que ia nascer numa igreja católica. Fui batizado 2 vezes na igreja católica, depois na igreja presbiteriana, quando criança. Mas eu sempre fui muito igrejado. Mesmo quando estava fora da igreja, era um igrejado. Fui convertido aos 26 anos na igreja presbiteriana de Santos. Lá fiz a minha pública profissão de fé. Sempre estive muito ligado à igreja. E nós sabemos que, ao lidarmos com os artefatos, com os ritos, com a dinâmica religiosa, corremos o risco de perder de vista aqueles para os quais nós fomos enviados. Magos do Oriente e pastores, uma categoria que em Israel era colocada sob suspeita. Os pastores não tinham tempo de ir ao templo. Não havia quase que possibilidade de eles passarem por aqueles ritos de purificação. Portanto, se há um grupo, ou se há 2 grupos, que não deveriam estar ali, adorando, eram os pagãos e eram os pastores. Não sei porquê, não tem religioso aqui. Não tem sacerdote aqui. Não tem gente acostumada com ritos aqui. Quando digo isso, eu não estou aqui em hipótese alguma desprezando, menosprezando as nossas cantatas, as nossas canções, até porque a minha esposa que está aqui sabe muito bem que quando chegam as semanas que precedem o Natal, eu vou pesquisando e o que eu ouço de canções natalinas é uma grandeza, sobretudo Holy Night ou Noite Santa. Tudo quanto é versão que você pode imaginar, viu, Raul? Tudo quanto é versão. Porque essas canções acabam dentro da cristandade se tornando matéria de consumo pop, né? Então nós temos desde Mariah Carey cantando, eu venho escutando desde 2000 ela gravou numa igreja com órgão de tubo em 2006. Chega inclusive num agudo absurdo, que não sei quem consegue chegar, mas também uma interpretação magistral do quarteto, daquela mistura de música clássica e pop, o Il Divo, e tantos outros. Então eu gosto muito, gosto de cantata, gosto de culto, gosto de todas essas coisas. Mas eu devo reconhecer que a natureza missional da igreja, como a vemos no Natal, precisa levantar os nossos olhos para o lado de fora. Eu quero, portanto, lembrar que no texto, capítulo 2, os pastores estavam próximos, mas estavam longe do templo. Eles estavam cuidando de ovelhas que seriam sacrificadas durante a Páscoa. Eram pastores que passavam muito frio. Eram pastores, alguns deles bebiam muito por conta das circunstâncias. E é para eles que Deus se revela, não apenas com um anjo, mas com a mais extraordinária cantata de Natal de tantas quantas já foram entoadas. Não foi uma cantata no Templo de Jerusalém para ouvidos e para culturas refinadas do Império Romano, ou em Corinto, ou Antioquia da Síria, ou em Alexandria, as grandes cidades do Império Romano. Mas foi para pastores, foi para um grupo de gente desprezada e para alguns desprezível. O Natal, os dias que se seguem ao Natal, precisam ser examinados a partir do nosso enquadramento histórico. O Deus que age hoje, nos nossos dias e por meio de nós. De que modo? De que modo estamos metabolizando as ações de Deus e de que modo estamos proclamando, de que modo estamos entrando em contato com as pessoas, com os excluídos, com os pobres e também com os ricos. Estamos num dos bairros mais ricos e um dos metros quadrados
mais caros do Brasil, Moema. E o movimento missionário, anos atrás, identificou alguns dos grupos aos quais temos chamado grupos minoritários, grupos étnicos e grupos também socioeconômicos que estão mais fora do nosso contato missionário. Quilombolas, ribeirinhos, indígenas, sertanejos. Mas dentro da nossa São Paulo, dentro da grande São Paulo, com quase 20 milhões de habitantes, os dois grupos menos evangelizados, os mais ricos entre os ricos e os mais pobres entre os pobres. Os dias que sucedem o Natal são uma demonstração inequívoca, clara, cristalina, contundente, do modo como Deus usa a igreja para falar aos de fora. Que o dia 26, o dia de hoje, nos deve pensar como é que nós podemos voltar para casa. Eu queria orar com você e pedir que você ficasse em pé nesse momento, para a gente poder pensar como é que a gente vai voltar para casa. Será que um culto, um espaço desse, é o espaço de tomada de decisões? Será que as decisões que tomamos são reservadas pelos encontros dos coaches evangélicos? Ou nós podemos tomar algumas decisões aqui? Ou nós podemos, de fato, reconhecer que dentro da nossa moldura histórica temos lidado muito mal com o poder, muito mal com essas manifestações de Deus, e temos também sido tão distantes do comportamento dos pastores, que viram, voltaram, proclamaram, e dos magos que adoraram. Pai querido, a nossa gratidão ao Senhor pela Tua palavra. Nossas expectativas, muitas e muitas vezes, são muito parecidas com as expectativas do povo judeu. Precisamos de uma intervenção, porque não damos conta de resolver algumas questões. A vida está difícil, o Brasil passa por uma crise sem precedentes, embora não seja o único no planeta a passar por essa crise, mas nós passamos por tempos muito difíceis. Pai, na cidade de São Paulo são milhares e milhares de desempregados, milhares e milhares de sem-teto, e são milhares e milhares também de desigrejados, Senhor. Portanto, aqui está o Teu povo diante do Senhor e diante da Tua palavra. O Senhor se revelando a nós de maneira muito clara, mostrando os dias seguintes do Natal, de um grupo de pastores que tem essa rica experiência diante do menino Jesus, mas que volta proclamando, que volta louvando, a despeito das condições nas quais viviam, desprezados, desprezíveis, fora dos ambientes de culto, mas agora foram tomados, invadidos pela certeza de que ali está o Rei dos Reis, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pai querido, que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, que a revelação trazida a nós pelo anjo, nos transforme e nos aperfeiçoe, para sermos homens e mulheres de boa vontade, aos quais o Senhor quis muito bem desde a eternidade, por isso nos escolheu em Cristo Jesus. Que seja assim, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão querido, em nome de Jesus.